Olá pessoal, sou Dilmar Ferreira e estou gravando um vídeo aqui para mostrar para vocês rapidinho algumas coisinhas que estão acontecendo. E eu vou ler um texto aqui de um cara chamado Lenin, que escreveu isso em 1913. Lenin era um político na época da antiga Rússia, da antiga União Soviética, e ele escreveu um texto com 10 táticas para se tomar o poder. Isso foi escrito, novamente, vou falar para vocês, em 1913. E eu vou ir comentando algumas coisas aqui para vocês verem se tem alguma coisa a ver com o nosso país. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou aqui defendendo A, B ou C, não estou defendendo político A, B ou C, não estou defendendo forma de governo, não estou defendendo direita, esquerda, Bolsonaro, não estou defendendo nada disso. Eu só quero convidar vocês a pensarem um pouco comigo. A que vocês critiquem algumas coisas, né? Que vocês pensem, questionem algumas coisas, para a gente poder raciocinar um pouco. Raciocinar mesmo. Sair um pouco dessa mídia controlada que a gente vive. Essa mídia terrorista que prega a morte, que prega o medo em todo mundo. Para quem não sabe, eu sou parapsicólogo e eu estudo um pouco sobre a energia. A energia ela se difunde por todos os lados e não conhece limites, não conhece obstáculos. Ela emana, ela existe. Então, mesmo que você esteja numa situação um pouco mais confortável, provavelmente tem sentido os efeitos dessa quarentena. Não tem dormido bem, tem ficado meio preocupado, não tem conseguido desenvolver suas tarefas, estão limitados, está acontecendo algumas coisas no país que a gente precisa atentar para isso. E eu estou aqui exatamente para levantar esses pontos, para que vocês questionem algumas coisas. Lenin escreveu o seguinte, ele escreveu 10 passos. O primeiro passo desses é: corrompa a juventude e lhe dê liberdade sexual. Algo disso parecido no nosso Brasil? Liberdade sexual e corromper a juventude? Com ideologias de gênero, com a sexualidade exacerbada na mídia, algo disso? Quando a sexualidade, ela é um instinto básico, ninguém precisa ensinar ninguém para fazer sexo. Há um instinto básico que é ativado conforme a idade vai avançando na criança, na juventude. Essas sensações aparecem instintivamente. E quanto mais instinto, menos racionalidade. Quando você instiga a sexualidade, que é um instinto básico, você diminui muito a racionalidade, o poder da razão. Então esse é um dos motivos em que a sexualidade é um dos focos aí, teve muito falada, né? O passo 2 é: infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Será por quê que aposentados, pensionistas e pessoas que recebem Bolsa Família receberam no ano passado conversores digital para colocar em suas TVs? Será por quê que o Estado não proporcionou a saúde básica, a educação de base e nem a segurança, mas proporcionou que todos continuassem vendo TV aberta? Será por quê? O passo 3: divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quem está certo, quem está errado. Não se pensa no futuro da nação,
se pensa em esquerda e direita, é meio como se eu tivesse indo viajar de ônibus, vou falar ônibus que é uma coisa mais comum, e ao entrar no ônibus tombasse com o motorista e ele pisasse no meu pé. E durante a viagem eu desejasse que o motorista sofresse um acidente ou tivesse um infarto. E eu esqueço que eu estou dentro do ônibus. Então, quando a gente deseja que o governo vá mal, ele é o nosso motorista e a gente esquece que está dentro do ônibus, está dentro dessa nação. O passo 4 é: fale sempre de democracia e em Estado de Direito. Mas tão logo haja a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Sabe por quê, então, essa briga entre prefeitos, governadores e o presidente? Será por que isso? Será porque a quarentena, o fechamento de empresas começou principalmente em São Paulo, onde estão as principais indústrias, e essas pessoas são opositores ao governo? Será por que isso? Será por que, por exemplo, o ministro Mandetta confronta diretamente o presidente, infringindo a hierarquia nacional e faz com que as coisas fiquem mal aos lençóis, quando ele faz parte de um partido adversário e o seu nome é um dos mais cotados para a presidência no ano que vem, na eleição que vem? Vamos pensar um pouco nessas coisas. O passo 5 é: colabore com o esbanjamento do dinheiro público. Será por quê? Temos tido Lava Jato, Mensalão e várias outras coisas por aí. Passo 6. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflamação. Pânico, medo. Não saia de casa, você vai morrer. Será por que isso está acontecendo? O passo 7. Promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vitais do país. Tivemos greve dos caminhoneiros, tivemos outras greves por aí, consideradas ilegais, mas tivemos. E agora temos um movimento onde para-se todo o país. Mesmo que algumas pessoas acham legal ou ilegal, mas para-se todo o país, nas principais indústrias. O passo 7 é esse: para a indústria vital do país. O passo 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Esse passo eu quero dar uma ênfase maior. Se eu consigo te manter preso pelo medo, e aí vamos numa fala do Mandetta em que ele se contradiz quando diz o pico do Covid-19 é hoje, amanhã e depois. Se uma pessoa diz que você está preso para te proteger e de repente te libera e você, por um acaso, contrai o Covid-19, que não necessariamente vai levá-lo a óbito, mas se você contrai, e aí ele diz: tá vendo? Eu queria te proteger e te deixar em casa, mas outro cara disse que você podia sair e agora você está doente. A favor de quem você irá? A gente precisa pensar um pouco nessas coisas. O passo 9. Contribua para a derrocada de valores morais, da honestidade e da crença
para promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os contraditórios não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Valores morais. Recentemente temos visto por aí na mídia, essa mesma mídia controlada de massa, que bandidos estão sendo liberados, estão tendo liberdade para sua segurança, porque presos eles podem pegar o Covid-19. As mesmas pessoas que entrariam na sua casa para roubar, matar, estuprar, estão sendo protegidas, colocadas na rua para a segurança deles. Mas quem pensa na sua segurança? Porque o cidadão não pode trabalhar. E recentemente vimos aí nas notícias, nas redes sociais também, que cidadãos comuns estão sendo presos nas praias e não podem sair de casa. É uma inversão total de valores. Trabalhar é ilegal. Você não pode ir e vir, ferindo um conceito, um direito constitucional. Você não tem autonomia para o seu sustento. Mas o condenado, bandido, excluído da sociedade é colocado de volta nela para sua própria segurança. Será que há alguma inversão de valores morais aí? O passo 10 é: procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Esse documento, pessoal, está aqui na minha mão. Não quero que vocês acreditem em mim. Eu só quero convidar vocês a refletirem. Esse documento está na internet. Vocês podem procurar lá, Decálogo de Lenin. Tem até alguns comentários de um cara chamado Chomsky, que fala bem sobre isso. Procurem lá. Procurem por informações confiáveis. Tentem se manter positivos. E analisem novamente se essas coisas têm acontecido no país. Porque esse cara escreveu isso em 1913, há 107 anos atrás, quando estava sendo instituída a Guerra Fria na Rússia, que começou em 1946, mais ou menos. Há uma estimativa no Brasil, no mundo todo, e que esses passos são colocados em uso a cada 20 anos. Só faça uma retrospectiva aí, há mais ou menos 16, 18 anos atrás, de quem era o poder. Então, pessoal, novamente eu digo, eu não estou defendendo A, B ou C. Só estou convidando vocês a raciocinarem. Por que é que não se investiu em educação básica, mas se investiu em faculdades, aonde o cidadão chega sem nenhuma capacidade, nenhum aprendizado, e é exatamente formado, favorecido pelas principais instituições educacionais do país, onde exatamente há voto. Será por quê? Pensem um pouquinho, raciocinem um pouquinho, vamos pensar. Vamos deixar de ser massa de manobra, vamos deixar de ser gado conduzido. Porque é um momento em que qualquer ser humano, qualquer animal acuado tem 3 opções. Ou ele corre, ou ele enfrenta, ou ele paralisa. Mas em qualquer uma dessas situações, se alguém grita e fala, a saída é por aqui,
a primeira coisa que se faz é seguir esse cidadão. E depois se questiona, será que eu estou salvo mesmo? Estamos sendo acuados, guardados em casas, obrigados a ficarem, a aceitar tudo de cabeça baixa, e há uma massificação da informação negativa na cabeça de todo mundo. Pesquisem, pesquisem. Pesquisem depoimentos de virologistas, de infectologistas, de pessoas realmente conceituadas. A internet oferece isso. Confrontem as informações. Veja se as coisas conferem, se há coerência entre tudo isso. Vamos pensar. Vamos deixar de ser apenas conduzido. A mídia vem batendo na nossa cabeça há muito tempo, com informações distorcidas. O Facebook mesmo manda atualizações constantes dos casos do coronavírus, mas em nenhuma delas chega a casos de sucesso. Há muito mais patologias no mundo que matam muito mais que o Covid-19. A dengue, aqui só na nossa cidade, mata muito mais. Vamos raciocinar, vamos pensar. Comece a questionar algumas coisas. Comece a usar a sua cabeça para ter a própria opinião. Respeito ela, seja qual for. Porque há pessoas que realmente gostam de ser conduzidas. E ter uma ideia própria realmente não é fácil. O tempo todo o pessoal vem me batendo muito e eu venho falando muito sobre isso e o pessoal vem me batendo muito. Mas raciocinem. Raciocinem. Só isso. Questione algumas coisas. Fiquem ligados. Comecem a procurar por informações realmente válidas. Comecem a comparar algumas coisas. Ok? Grande abraço. João Mário Ferreira. Se liga nessa.